Bom, então eu vou fazer seu exame, mas primeiro eu preciso que você me fale o que é que você tá sentindo. Eu não tô sentindo minha mão e meu pé, e quando eu tô tocando no meu pé, tá doendo. Há quanto tempo isso? Não tô sentindo, tem 4 meses, e esse negócio de tocar tem 2 meses. No exame da sensibilidade, deveremos utilizar como instrumento algum material pontiagudo o suficiente para provocar uma sensação dolorosa no paciente, mas não tão afiado para não machucá-lo. Neste exame, deveremos avaliar a sensibilidade superficial e profunda do paciente. Em relação à sensibilidade superficial, deveremos fazer estímulos dolorosos a princípio no paciente, fazendo sempre comparação de um lado com o outro do corpo e também no sentido crânio-caudal, buscando sempre níveis sensitivos e ou assimetrias. Isso deve ser feito nos membros superiores, no tronco e nos membros inferiores. Em relação à sensibilidade profunda, começamos o teste da propriocepção ou artrestesia. Nesse momento, pegamos o dedo do paciente, seguramos ao lado e colocaremos ele para cima e para baixo, com o paciente de olhos abertos, sempre identificando. Depois, solicite que o paciente feche os olhos e então movimente os dedos para ver se ele localiza o que é para cima e o que é para baixo. Depois, faremos no hálux. Já em relação ao exame da vibração ou palestesia, começaremos o exame colocando o diapasão sobre o externo do paciente para que mesmo perceba como será realizado o exame. Após isso, nos membros superiores, iniciaremos sobre a articulação interfalangiana distal do dedo da mão e, caso haja algum comprometimento na percepção vibratória, o examinador deverá avançar para as proeminências ósseas mais proximais, a articulação do punho, do cotovelo e até mesmo nas clavículas, em ambos os membros. Depois, nos membros inferiores, o examinador colocará o diapasão sobre a articulação interfalangiana do hálux e também, se houver uma redução da percepção vibratória, deverá ser analisado tornozelos, joelhos e cristas ilíacas. No teste de velocidade de movimento, deve-se observar a velocidade, precisão e regularidade do ritmo. No exame dos membros superiores, deve-se pedir ao paciente para que aproxime e afaste os polegares indicadores em forma de pinças, simultânea e repetidamente o mais rápido que puder. Da mesma maneira, solicita-se que ele abra e feche as mãos rápida, simultânea e repetidamente. No exame dos membros inferiores, pede-se ao paciente para fazer rápidos movimentos de bater o pé no chão sem desencostar o calcanhar. No exame do tônus muscular, imprimem-se movimentos passivos, naturais, de flexão e extensão dos membros, e observa-se a passividade e a extensibilidade para verificar se o tônus, ou seja, a tensão no músculo relaxado quando não há contração voluntária, se encontra aumentado ou diminuído. Dessa forma, avalia-se se há hipotonia ou flacidez, hipertonia, plasticidade ou rigidez, ou ainda tonicidade elástica ou espástica. No teste de balanço dos ombros, o examinador deve pôr as mãos sobre os ombros da paciente e balançá-los para frente e para trás, observando o movimento dos braços. O exame de força dos membros superiores deve se iniciar com a abdução a 90 graus dos ombros associada à flexão dos cotovelos da paciente, enquanto o examinador imprime a força para baixo e depois para cima, verificando a resistência encontrada. Depois deve-se realizar a manobra de verificação da força de flexão do antebraço bilateralmente, imprimindo a resistência contrária ao movimento. Em seguida, verifica-se a força de extensão do antebraço aplicando resistência a esse movimento. Verifica-se então a força de flexão do punho da paciente. De forma análoga, analisa-se a força de extensão do punho. Logo depois, a força de flexão dos dedos. Da mesma maneira, a força de extensão dos dedos. Em seguida, pede-se para o paciente posicionar seus dedos em pinças, como demonstrado, e o examinador tenta abri-los. Por fim, pede-se para o paciente juntar o primeiro e quinto quirodáctilos e, da mesma forma, imprime-se uma força a fim de tentar separá-los. Examinando a força nos membros inferiores, pede-se para que a paciente cruze os braços e em seguida imprime-se uma resistência de sentido contrário à flexão do quadril da paciente. Testando a força de extensão do joelho, pede-se para a paciente movimentar a perna como se fosse chutar o ar e imprime-se uma resistência de sentido contrário. No teste de flexão do joelho, pede-se para a paciente aproximar a perna da maca. Depois, verifica-se a força de abdução e adução do quadril. Por fim, a força de dorsiflexão dos pés, assim como a de plantiflexão, bilateralmente. Em caso de discreta deficiência motora dos membros, realizam-se as manobras deficitárias. Na manobra dos braços estendidos, pede-se para a paciente posicionar os membros superiores em posição horizontal, com as palmas das mãos voltadas para cima e os olhos fechados, mantendo essa posição por algum tempo. Depois, para realizar a manobra de Mingazini, pede-se à paciente para que se posicione em decúbito dorsal com as pernas fletidas em ângulo reto sobre as coxas, feche os olhos e mantenha essa posição por algum tempo. Para examinar o reflexo bicipital da paciente, o cotovelo dela deve estar parcialmente flexionado e o antebraço pronado. Coloca-se então o polegar no tendão do bíceps dela e percute-se no próprio dedo.
Examinando o reflexo tricipital, o paciente deve deixar o braço relaxado pendente sobre o braço do examinador. Percute-se então o tendão do tríceps 2,5 a 5 cm acima do cotovelo. Examinando o reflexo braquiorradial, o antebraço da paciente deve estar em semiflexão e semipronação. Percute-se de 2,5 a 5 cm acima do punho. Examinando o reflexo adutor, com a coxa da paciente em leve abdução, percute-se sobre o epicôndilo medial do fêmur, na proximidade do tubérculo adutor. Para examinar o reflexo patelar, a paciente deve estar sentada com as pernas pendentes na lateral da maca. Percute-se então o tendão patelar. Por fim, o reflexo aquileiro é verificado com a paciente na mesma posição, entretanto deve-se percutir o tendão do calcâneo acima da sua inserção. Para examinar o reflexo cutâneo abdominal, a paciente deve estar em decúbito dorsal, após é passado rapidamente algum objeto com a ponta romba em direção horizontal, no sentido lateral para medial, em direção à cicatriz umbilical, em 3 níveis, superior, médio e inferior. Para examinar o reflexo cutâneo plantado, deve-se friccionar um objeto com ponta romba na face lateral da planta do pé, desde o calcanhar até a região metatarsal, fazendo uma curva no sentido medial. Para examinar o equilíbrio estático, pede-se ao paciente para se colocar em posição confortável com os olhos abertos e em seguida juntar os pés e fechar os olhos, permanecendo assim por 30 a 60 segundos. Em caso de oscilação preeminente e desequilíbrio, o sinal de Romberg se faz positivo. Em seguida, pede-se ao paciente para que posicione um pé na frente do outro, inicialmente com os olhos abertos e fechando-os posteriormente, e depois que troque os pés de posição, realizando a mesma sequência de ações. Deve-se observar ainda se há desequilíbrio ou oscilações proeminentes. Por fim, pede-se para que o paciente se coloque nas pontas dos pés seguindo as mesmas ações, ou seja, com os olhos abertos no início e fechando-os depois, e em seguida que se apoie nos calcanhares, de maneira análoga. Para analisar o equilíbrio dinâmico, o paciente deve andar em linha reta para que o examinador possa observar a sua marcha. Inicialmente de olhos abertos, indo e voltando para o ponto de origem, e em seguida com os olhos fechados, realizando o mesmo trajeto. Nesta fase do teste, o examinador deve se colocar durante todo o tempo ao lado do paciente, mantendo-o seguro. Posteriormente, deve-se pedir para que o paciente ande com um pé na frente do outro, ou seja, com a marcha em tandem, como se estivesse sobre a corda bamba. Depois, para que ande na ponta dos pés, e por fim, apoiando-se nos calcanhares. Durante todo o teste, observam-se a postura, o equilíbrio, o balanço dos membros, tanto superiores quanto inferiores, e o modo como o paciente faz os giros. Em seguida, realiza-se o teste de Fukuda, que consiste em pedir para o paciente para que marche parado no mesmo lugar, com os olhos fechados. Ainda no exame do equilíbrio dinâmico, deve-se pedir ao paciente para que ande de olhos fechados, dando 10 passos para frente, depois 10 passos para trás em marcha ré, repetindo esse processo 5 vezes. Este teste é chamado de teste de Babinski-Weil. Durante todo o momento, o examinador deve estar ao lado do paciente para evitar que ele caia ou encontre com algum objeto. Para examinar a coordenação axial, a manobra utilizada é o pull test, que ocorre com o paciente em pé com o examinador posicionado atrás dele e puxando-o pelos ombros. Um dos testes realizados no exame de coordenação apendicular dos membros superiores é o índex nariz. Com o membro superior estendido lateralmente, o paciente deve tocar a ponta do nariz com o dedo indicador, inicialmente com os olhos abertos, fechando-os em seguida. O teste índex-nariz índex do examinador é realizado pedindo ao seu paciente que toque o dedo indicador do examinador, que está em constante movimento, e depois o próprio nariz, várias vezes. No exame de diadococinesia, o paciente deve ser incentivado a realizar movimentos com a maior velocidade possível com os olhos abertos e depois fechados. No teste do rechaço, deve-se solicitar ao paciente que mantenha seu braço abduzido ou o antebraço em flexão com o punho cerrado. O examinador traciona o antebraço do paciente no sentido contrário subitamente e remove toda a resistência aplicada. No teste de Barani, o paciente e o examinador devem estar com os braços estendidos e os dedos indicadores apontados um para o outro sem encostar. Depois, o paciente deve elevar os membros estendidos acima da cabeça e trazer de volta ao nível dos dedos do médico, inicialmente com os olhos abertos, fechando-os depois. No teste calcanhar-joelho, o paciente deve estar em decúbito dorsal, sendo solicitado tocar o joelho oposto com o calcanhar do membro examinado, deslizando-o pela crista tibial e ipsilateral ao joelho em seguida, inicialmente com os olhos abertos e depois fechados. No teste hallux index do examinador, o paciente deve tocar o dedo do examinador com o hallux de ambos os lados, um por vez. O joelho deve ser mantido dobrado nessa manobra. Para o exame do nervo olfatório, vamos pedir que o paciente respire bem, verificando se suas vias olfatórias estão desobstruídas. Agora, com os olhos fechados, pedimos que o paciente ocula a narina enquanto realiza inalações com a outra. Testaremos o olfato com estímulos não irritativos, para não estimular receptores sensitivos trigeminais. Pediremos que o paciente detecte o cheiro e depois que identifique. Para o exame do nervo óptico, temos 4 etapas. A primeira etapa é da acuidade visual. Utilizaremos o cartão de bolso de Rosenbaum e que, como o paciente usa óculos, ele deve manter. Pede-se, então, que o paciente leia das letras maiores até as menores até onde conseguir. Na endoscopia, usa-se oftalmoscópio direto, avaliando o disco, mácula e vasos sanguíneos.
No exame de campos visuais, o examinador compara o seu campo visual com o do paciente. Para isso, o examinador se coloca um braço estendido de distância do paciente, no mesmo nível ocular. O paciente deve ocluir um dos olhos. Caso ele oclua o esquerdo, o examinador oclui o direito. Então, os dois fixam seus olhares no nariz do outro e o examinador testa os limites do campo visual do paciente. Depois, o examinador testa os limites do campo, pedindo que o paciente conte quantos dedos está mostrando. É testado um olho e depois o outro. Para avaliar reflexos pupilares fotomotores, o paciente fixa o olhar em alvo distante e o examinador incide obliquamente uma luz no olho do paciente. Avalia-se então as respostas de forma direta e de forma consensual, observando o mesmo olho e o olho contralateral, respectivamente. Avaliando posição, tamanho e simetria das pupilas em ambiente iluminado e escuro. Para o terceiro, quarto e sexto pares cranianos envolvidos na motricidade ocular, faremos o exame das 9 posições. Com a cabeça imóvel, o paciente deve seguir o dedo do examinador nas posições central, esquerda e direita, medialmente, inferiormente e superiormente. Testa-se a convergência aproximando o alvo-foco lentamente do nariz do paciente. Avalia-se as versões de perseguição também com a cabeça do paciente imóvel, olhar fixo em um alvo que se move perpendicularmente no plano vertical e horizontal lentamente. Para avaliar as versões sacádicas, solicita-se que o paciente alterne o olhar entre os alvos fixos, sendo eles o dedo e o nariz do examinador. Realiza-se o teste com ambos os olhos, na vertical e horizontal. Na avaliação sensitiva do nervo trigêmeo, o paciente de olhos fechados tem seus estímulos testados no nível de inervação do quinto par, na testa, bochechas e corpo da mandíbula, nas duas hemifaces. Na avaliação motora, solicitamos que o paciente faça movimentos com a mandíbula, inclusive lateralização. Também palpa-se os músculos temporal superficial e masseter, palpando também sem óculos o paciente. Depois, posiciona-se 2 espátulas na boca do paciente e pede-se que ele morda com força. Compara-se as marcas deixadas. É testado a força da mandíbula com a manobra de oposição. E o reflexo mandibular é testado interpondo o dedo do examinador sobre o mento do paciente e então percutindo com o martelo de reflexos. O nervo facial é testado através da mímica facial em repouso e através da motricidade facial. Pede-se que o paciente franza a testa, feche os olhos com força e os mantenha assim, faça bico e também mantenha a boca fechada, contra a oposição do examinador. Encha a boca de ar e não deixe o ar escapar contra a posição do examinador. Pesquisa-se o reflexo palpebral tocando delicadamente em ambos os olhos um chumaço de algodão. Toca-se o chumaço na borda lateral da córnea, no lado contrário que o paciente esteja olhando. O componente cloquear do 8º par craniano é testado de 3 formas. O teste de Weber compara a condução óssea nos 2 ouvidos, colocando o diapasão em vibração na linha média do crânio, e se o paciente escuta o som da mesma forma em ambos os ouvidos. O teste de Rini compara a condução óssea aérea do paciente. O examinador coloca o diapasão vibrando no mastoide do paciente até que ele pare de ouvir. Quando parar, o examinador coloca perto do ouvido do paciente e pergunta se ele ainda escuta alguma coisa. O exame é realizado em ambas as orelhas. Junto ao teste de Rini, fazemos o teste de Schwabach, comparando a escuta do paciente com a do examinador. O examinador verifica se quando o paciente parou de ouvir, realmente não havia som. O componente vestibular é testado quando o examinador gira a cabeça do paciente para os lados, para cima e para baixo, em movimentos rápidos. O paciente deve manter seu olhar fixo. Para os nervos 9 e 10, o paciente deve abrir a boca e pronunciar um A. Observa-se a elevação do palato e o reflexo nauseoso com o abaixador de língua. O exame do nervo acessório inicia-se palpando os músculos esternocleidos, mastoídeos e do trapézio. Em seguida, testa-se a força desses músculos. O paciente deve elevar os ombros e os manter assim depois da manobra de oposição, e também girar a cabeça e a manter assim depois da manobra de oposição. O nervo hipoglosso é examinado através da observação da língua em repouso e no interior da boca. Em seguida, para fora, avaliando os possíveis desvios e a movimentação da língua para os lados, para cima e para baixo. Por fim, o examinador pede que o paciente pressione a língua contra a mucosa jugal. O examinador também usa a manobra de oposição para testar essa função do nervo.